A teologia da acusação, capítulo 3. Página tá aí, Davi? 35. Página 35. Por que a teologia da acusação? Satanás, ele acusa o homem. O Espírito Santo, essa é a diferença do diabo e Satanás. Ah, deixa eu só falar um negocinho aqui antes que eu esqueça. Não, me lembra no final. Me lembra no final, tá bom? Senão, vamos lá. Mas não vai esquecer, me lembra no final. A sétima calamidade de Jó foi a calamidade teológica. Essa foi a última calamidade. É os amigos de Jó. Com amigos desse, você não precisa nem de inimigo. Precisa não. Vocês vão entender o porquê. Bom, Satanás é o acusador. Sempre buscará em todas as formas nos acusar diante dos homens. E ele vai usar 3 amigos de Jó, 3, para acusar Jó do que estava acontecendo com ele. Esses amigos de Jó, eles chegaram a acusar Jó até de estar se prostituindo. Lê lá, tá? E tantas outras coisas mais, tá? Os amiguinhos dele. Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó, proibindo que tocasse na vida do seu servo. E aí entra uma das 3 vontades de Deus, né? A primeira vontade de Deus é a vontade diretiva, a vontade permissiva e a vontade soberana. Aqui entrou qual vontade de Deus aí? Permissiva, né? Deus permitiu que aconteça isso com Jó, ok? Vontade soberana é aquela vontade que o caso de Jonas, é a vontade soberana, ele tem que fazer e acabou. Fidelidade de Jó, a fidelidade de Jó tira o diabo de cena, pois após ser envergonhado diante de Deus, não figura mais o restante do poema. Ó, o diabo ficou de escanteio, né? O diabo viu que não teve jeito, ficou de lado. E aí o diabo não pôde atuar diretamente, começa a atuar através de quem? Os amigos de Jó, tá? E a Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Os 4 amigos de Jó, né? Os amigos de Jó. Vamos lá. O primeiro dele, Elifaz. Vamos ver qual era a teologia de Elifaz. A teologia de Elifaz, ó, tá aí na página 3. Isso é só um resumo, ali tá mais especificado, tá? Elifaz, embora expressasse uma grande... Ó, primeiro, para a gente entender, esses amigos de Jó, eles chegaram, viram a situação de Jó, eles ficaram uma semana só olhando para Jó e não disseram uma palavra. E quando abriram a boca foi para falar isso aqui. Ok? Não, mas eles se compadeceram de Jó. Compadre, lógico. Quem que não vai compadecer a situação dessa? Até o diabo compadece. Quem que não compadece quem está com câncer na cama e está terminado? Até o inimigo compadece. Elifaz, embora expressasse uma grande simpatia por Jó, logo seu discurso encontra um motivo para argumentar que o sofrimento de Jó são resultante dos seus... Ai, ai, ai. Qual é o inocente? Ó, olha o que ele diz. Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Elifaz, em linhas gerais, Elifaz afirma que somos fiéis a Deus. E se o adorarmos em concordância com a sua vontade, ele recompensará de bênçãos contra qualquer desventura. Então a teologia de Elifaz qual que era? A teologia retributiva. Ou seja, se você for fiel, Deus vai te dar. Se você for fiel, você sempre vai ter. Quer dizer que então Deus não tem autoridade? Então, Ele manda em tudo, ele faz o que bem lhe convier. com certeza. Sabe o que é isso aí, irmão William? É aquele crente que, por exemplo, ele nunca faltou um culto. Todo culto. Ele sempre limpou a igreja. Quando era na hora de ofertar, ele era o primeiro a ofertar. E se precisasse fazer qualquer coisa, ele era o primeiro aí. Ia ter construção, ele ia na construção. Ah, irmão, precisa que você hoje limpe o banheiro. Ele limpava o banheiro, aí ele fica com câncer. Sabe que aí o outro irmão que nunca veio na igreja não ficou com câncer. Não tá melhor que ele. Aí ele chega e fala: Senhor, eu sempre fui fiel. Eu sempre te servi. Olha a situação que eu estou. Quem já fez isso? Senhor, olha, por que eu estou passando isso se eu sou fiel a Ti? Por que eu perdi meu emprego se eu sempre fui dizimista fiel? É a teologia da retribuição. Só que Deus não tem que fazer
fazer Só mais vale para os homens, nada. aí, viu? Já fez, se você fizer, Deus vai retribuir. Não, senhor. Ele é Deus, se ele Se ele fizer, irmã Debanda, ele é? Deus. E se ele não fizer, irmã Ele Debanda? é Deus, mais forte ainda. Quem falou que as suas obras podem alcançar alguma coisa aqui na terra? A Bíblia diz que as nossas obras para Deus são como trapo de imundícia. Já falei que você sabe que é trapo de imundícia, né? O que é trapo de imundícia? Era o absorvente da mulher na época. A mulher usava um pano para segurar a menstruação na época. Era trapo de imundícia. As nossas obras para Deus são como trapo de imundícia. Eu faço, eu sou. Você é o quê? Nada, eu não sou. Não, não somos nada. Porque eu fiz, eu tenho direito? Quem falou isso? Quem pôs na sua cabeça? Quem pôs na sua cabeça que é porque você é mais crente que o outro, que você ora mais que o outro, que você jejua mais que... Eu já vi irmão assim, eu jejuei 3 dias para Deus me dar, e Deus me deu. Quem falou que é o seu jejum que vai fazer alguma coisa? Que é a sua oração que vai fazer alguma coisa? É a graça. Ó Deus. É a graça, é a misericórdia de Deus. Então, meus queridos irmãos, aprenda uma coisa, né? Aprenda uma coisa. Nós não fazemos as coisas para sermos salvos. Nós fazemos porque somos salvos. E por sermos salvos, nós fazemos. E nós não fazemos para receber alguma coisa aqui na terra. Nós fazemos porque Ele fez por nós primeiro. Glória a Deus. Tá? Então, Senhor, por que isso acontece comigo se eu sou fiel? Acontece porque acontece. A chuva cai sobre o justo e sai sobre o injusto. E às vezes o ímpio está melhor que nós. Está melhor que nós. É o que deixou Asaf louco. É. Asaf falou, estava indo para a casa de Deus cansado, cuidando daqueles crentes lá no coral lá, que eles foram tudo endemoniado, cheio de problema, e foi para casa. Aí quando ele estava indo para a casa de Deus cansado, viu que os ímpios, os filhos dele estavam bem, tinha um carrão na garagem, ele andando com a bicicletinha velha, ele, o filho doente, ele veio e falou, mas, Senhor, eu vejo que nos olhos deles eles não têm aperto, estão com os olhos cheios de gordura, né, cheios de soberba, elas são soberbos, têm dinheiro, eu não tenho nada. Aí a Bíblia diz assim, até que eu entrei na casa de Deus. Salmo E viu. 73. Oi? Aí. Salmo 73. Salmo 73, e viu o fim deles. Tá? Vamos lá. A teologia que ele faz então é a teologia retributiva. Se eu fizer para Deus, Deus tem que me dar. Ok? A de Bildade, qual que era? Em 3 discursos, Bildade sombria a prosperidade como a evidência de uma vida aprovada por Deus. Nos seus 3 discursos, e longo, hein? E longo. Ficava evidente na leitura de Bildade, distorce o conceito de prosperidade bíblica. A Bíblia nos mostra aqui diversos exemplos. Isso está no ponto 3, ponto 2 aí, ó. É que a prosperidade material não é sinônimo de bênção de Deus, tá? 3:3. 3? É 3? É. Ah, tá. Obrigado, amigo. Bom, 3 aí, tá? Em Bildade. Não é sinônimo da bênção de Deus. Quer tenhamos riqueza ou ausência dela, devemos ter como princípio a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. Ok? Quando Paulo diz assim, ó, tudo posso naquele que fortalece, se você pegar o versículo isolado, é isso. Agora, o que ele diz antes? Eu aprendi a ter necessidade e aprendi a ter abundância. Aleluia. Eu sei passar fome e eu sei ter bastante comida. Em tudo isso eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo 4:11. É o versículo isolado que é o problema. Então vamos lá. Olha aqui, a teologia de Bildade então é a teologia da... Não, se você é fiel, você tem que ser rico. Se você é fiel, você tem que pôr Deus na parede, né, Ângelo? Não, É assim, Ângelo? Tem pessoas que são tão pobres, eu costumo dizer isso, eu gosto de dizer isso, que é a única coisa que tem dinheiro. Em seguida diz, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. Olha que está em Lucas 12:15. Guardem de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens. Ah, aquele irmão lá, olha, ele tem fazenda, tem carro, que ele deve ser fiel a Deus, né? Aquele irmão é fiel, olha como Deus prospera ele, tudo que ele põe a mão vira dinheiro. É Deus na vida dele. Aí, ó. Será que tudo é Deus, não é? Será que foi Deus? Pode ser a capacidade dele, que Deus deu para ele, né?
Mas pode ser também. Deixa eu ficar quieto. Vai. E a de Zofar, qual que é a teologia? Bom, essa é a teologia de Bildade, né? E a de Zofar, qual que é, hein? Nós vimos aqui a teologia. Qual que foi a primeira teologia que nós vimos? Retributiva. E a segunda? Prosperidade. Guarda aí, a prosperidade. E a terceira? A visão de Zofar nutria que era a mais nociva do que a dele faz é Bildade. De acordo com a sua visão, achava-se Deus tão distante do ser humano, de tal forma arredado dos morais, que a esses... Mortais, muito obrigado. Mortais, que a esse era impossível qualquer contato com ele. Logo que iria Deus se incomodar com o sofrimento de Jó. Por que Deus se incomodar? Porque Deus era distante do homem, Deus não se aproximava do homem. Na cosmovisão que Zofar ofereceu ao seu semelhante é o do deísmo, que apresenta um Deus que observa de longe a sua criação. Não tem gente que acha que Deus só está olhando para a gente, mas não está fazendo nada? Deus fica observando. Deus deixou. Por que Deus deixa matar? Por que Deus não vê? Por que Deus não faz? Mas Deus Isso já é um sentimento deísta. Hã? Irmão, mas Deus manda os homens desviar, os homens vão lá, Aí não faz, tem né? como. Exatamente. Então vamos lá. Agora, Deus é apresentado na Bíblia como? É assim, o Deus distante mesmo? Não. Como ele é apresentado na Bíblia aqui, ó, todos esses versículos que estão aqui embaixo, como um Deus transcendente e imanente. O que é um Deus transcendente, Sérgio? Transcende, né? Ou seja, ele está lá no céu, ele está aqui ele transcende, ele não está só aqui, ele está lá, ele está em todo lugar. E o que é imanente? Que emana, que vem de dentro. Então ele está longe e está dentro. Ele é tão grande, irmãos, mas tão grande, sabia, Tati, que ele é tão grande que ele nunca viajou. Tudo está com ele, né? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é tão grande, mas tão grande, irmão da Elias, que ele nunca precisou olhar para cima. Porque acima dele não tem nada. Ei, aleluia. Ele é um Deus transcendente. Mas esse Deus que é tão grande, pastor Edson, cabe dentro do coração do ser humano. Agora! Então ele é um Deus imanente. Ele é transcendente, cantora, e é imanente. Pastor, só para mim, eu estava perdendo. Qual que é a visão de Zofar então? Ó, vamos voltar aqui, ó. A Bildade, ele faz retributivo, certo? E Bildade, da prosperidade. E a dele nós vamos entrar agora, que é deísta. Deísta, tá? Um Deus que observa de longe o sofrimento do ser humano, que não se importa com o ser humano. Ele falou assim, ó, Deus nem está olhando para você. Deus nem está vendo o que você está fazendo. Deus está lá, você está aqui. Como é que você é negócio de Deus, Deus, Irmão, Deus? mas não mandou mas fazer tem a gente a Deus. Não manda você Mas ainda não estava escrito isso ainda. Ainda Não, mas Deus nunca mudou, meu irmão. É nunca, claro, mudou, mas graças a Deus. Questão para reflexão na página 39. Página 39. As acusações feitas pelos inimigos de Jó. Amigos, perdão. As acusações feitas pelos... Mas vamos falar a verdade, um amigo entre aspas aí, né? Dos amigos de Jó. Feitos pelos amigos de Jó. Geram mais tristeza a ele. Isso, sim ou não? Reflita sobre como a falta de empatia com a dor do outro pode gerar mais sofrimento àqueles que estão sofrendo. Sem contar a ignorância. A ignorância. Mas se fosse ao contrário, será que Jó ia sair no final bem aventurado? Então, se fosse ao contrário, boa colocação, né? Será que eles... Tudo isso, né? Porque você notou, Davi? Nenhum amigo dele deu um presente para ele quando veio. Deu? Olha só. Agora, quando o Jó tá por cima da carne seca, Jó, todo mundo levou presente, os irmãos foram lá, os amigos foram lá, levou para ele. Recolhia os estrangeiros, colocava dentro de casa, dava comida, fazia tudo. Então Deus, quando Ele quer te provar, Ele permite que ninguém te mande um WhatsApp, que ninguém te ajuda. Não é o pastor que não quis ajudar você, não é Deus que falou, eu vou deixar você sozinho. É isso aí. Hoje é eu e você. É você e eu e você. Tem gente que não tem essa sensibilidade, pastor, e aí fica culpando os membros da igreja, Membros sai da da igreja. igreja por causa disso. Sai da igreja. E perde a bênção. Mas, Exatamente. não é? Deus
prova todo mundo, a Bíblia fala que Deus prova a todos. Mas também pode ter uma outra percepção aí nesse texto. Talvez Deus permitiu que ele enxergasse quem eram de fato os amigos dele, de verdade. De Pode fato, ser, não. é uma boa observação, né? Juscelino. E nessa hora a gente sabe mesmo quem é o verdadeiro amigo, né? Deus mudou ele lá para os amigos dele. Mas esses amigos que ele fala, Então, e ao final quando a gente lê cada som da palavra dele, parece que ele queria falar de Deus. Parece que ele queria falar amigo. É. Quando a pessoa lê, porque quando o pregador está pregando, ele lê lá, amigo de Jó, até o som, não parece que ele quer falar amigo, parece que ele quer falar amigo. Muito bem. Agora, a cabeça deles era essa, né? Eu falo, ó, Jó, confessa seu pecado. Não era isso que Aí, estava Jó, de Jó. irmãos, quando a gente está numa prova, quem já teve numa prova, se ele fosse para pecar, você tem. Deixa a gente passar sujeito. Um dia eu passei uma luta tão grande, mas tão grande. Aí o pastor, olha só, o pastor foi lá em casa, a única vez que ele foi na minha casa para fazer oração. Eu estava com 3 filhos sozinho. E numa luta, tinha 5 meses e meio que a usina não me pagava. Não tinha o que comer dentro de casa. Foi lá, falou, vamos abrir aqui. Eu quero abrir onde Deus me mandar ler aqui, eu vou ler. Aí ele assim, põe a tua cara no pó, quem sabe ainda age esperança para gente. Aí não sei. Aí falou, tá vendo, meu irmão? Você tem que confessar seu pecado. Porque se você não confessar, você vai continuar. Eu dobrei o meu joelho, chamava pastor João na época. Eu dobrei o meu joelho, eu dobrei assim e falei, pastor, pede para Deus mostrar onde está meu pecado, que eu confesso agora que eu não aguento mais, não. Que nem força para pecar eu tinha, meu irmão. Eu não tinha nem força, tanta prova que eu não tinha nem força para pecar. Falei, fala para ele me mostrar. Sabe o que ele falou? Fala para ele me mostrar, pastor. Pede, faz uma oração para ele me mostrar. Eu confesso agora. Sabe o que ele falou? Aí, tá vendo? Nem humildade tem. Humildade? Vamos embora, vamos deixar aqui que nem humildade ele tem. Eu falei, meu Deus, eu ia assim. Eu entendi que Jó passou, viu? Eu entendi. Vamos lá. Bom, a teologia de Jó. A gente caminhar para o final aí. Capítulo 4. Onde está, Davi? 41. 41. No capítulo anterior vimos algumas calamidades que sobreveio a Jó, acusação do pecado por parte dos seus amigos, né? E vamos lá. A resposta de Jó que ele dá, ele faz. Aí ele vai responder a Bildade. Aí ele vai responder a Zofar. Tentar se justificar, né? Como vós o sabeis, bem eu sei. Eu também sei do que vocês estão falando. Aí a resposta final que Jó dá para todos eles ao mesmo tempo, ele tentando se defender. Tentando se defender ali das acusações, né? Bom, e aí você vai lendo isso aqui em casa, você vai ver que ele vai tentar se defender diante dos seus amigos. E aí vai, entende, fala. Aí a resposta de Jó no capítulo... A resposta final, qual foi a resposta final de Jó? No capítulo 30, que é o 4.1 da Bíblia, Jó fala da sua humilhação atual. Ele é mais brando, mais refletido, conflitante de alma, ultrajado, abandonado. Jó chega ao fim de sua agonia física sem nenhuma palavra bondosa, amistosa. Aqui, seus amigos não esboçam simpatia, compaixão. Estão sentados juntos, mas desta vez não choram por ele. Aí é 4.4 no livro. 4.4? É. Obrigado. Vamos lá. E aí vai a resposta final de Jó. Questão para reflexão. Diante das acusações de seus amigos, os amigos de Jó, ressalta a sua inocência e integridade. Seu apelo para que Deus responda aos seus questionamentos. Reflita sobre como as dificuldades e sofrimentos tendem a nos levar a uma busca constante pela resposta de Deus acerca do nosso processo de sofrimento. Quando a gente está sofrendo, por que eu estou passando isso? Por que isso? A gente, não é a primeira questão que fala, nossa, porque eu acho que, será que é porque eu fiz isso? Será que eu acho que é porque eu fiz aquilo lá aquele dia? Nossa. E quando as pessoas não falam, tá passando por isso que é castigo de Deus, sai, que é pior ainda. Quinto, para terminar, a soberania de Deus. Olha que interessante aqui, ó. Guarde essa frase aqui. Essa aqui é a frase de pastor Fernando Reis. O diabo pediu para se andar Jó. Deus deixou. Sim ou não? Sim. Agora o diabo pediu para se andar Pedro. Deus deixou? Não.
Jesus disse assim: Pedro, o diabo queria peneirar você, mas eu orei, porque você ainda não, em outras palavras, você não está preparado ainda. Se o diabo se andar agora, você cai, mas vai chegar a hora, você vai estar preparado. Aí eu vou deixar o diabo se andar você, mas agora eu sei que se ele se andar você, você cai. Então Deus sabe o seu limite. Deus nunca esteve longe do controle da sua vida. Deus sempre esteve você aqui, ó, na palma da sua mão, e você nunca percebeu. Mas você está sempre da onde que você está passando prova. Tem gente passando prova aqui dentro hoje, mas você está onde Deus quer que você esteja. Glória a Deus! Você está no centro da vontade de Deus. Tá? Nunca saiu da vontade de Deus. Com pecado ou sem pecado, de pé ou caído, você está no centro da vontade. Está na mão dele. Está na mão dele. No capítulo, quando Davi pecou, ele caiu, não caiu? Mas ele estava na mão de Deus ainda. Quando Abraão mentiu que era sua irmã, mas ele estava na mão de Deus. Tá? E assim, e quando Sansão caiu nos braços da Lila, estava no braço da Lila, mas antes dela estava na mão de Deus. Na mão de Deus. Guarde isso. Então, quando a luta vier, faz como Paulo, eu me alegro, viu, nas tribulações. É fácil. Tribulação traz Ele passou muito para dizer isso aí, viu? Hã? tribulação traz paciência. E a paciência e a esperança. Vamos lá. Nós vimos que com o patriarca respondeu o questionamento de seus amigos, como buscava alguma forma de introdução. A teologia de Eliú, qual que é a teologia de Eliú? Eliú apresenta os seus discursos, é um monólogo, tá? Aqui Eliú fala e Jó não responde. Nos que os seus amigos falaram, ele questionou todos eles. Bateu boca com eles lá, falou com ele. Agora não, Eliú fala e Jó só escuta. Qual que era o discurso de Eliú? Eliú apresenta um discurso em condição de apresentar a forma brilhante das demandas divinas acerca do aperfeiçoamento do justo através da pedagogia do sofrimento. Ao invés de acusar Jó, ele lhe lança impropérios gratuitos, ou espetacular forma improdutiva com os seus amigos. Ele o lança luz às questões que, até então, não faz parte da discussão. Como um vaso nas mãos do oleiro, não competia a Jó questionar as ações de Deus, ainda que a sua prova fosse insuportável. Você não tem que dizer por quê, mas para quê. Tá? Deus sempre tem um maravilhoso e insondável propósito com ela. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. À medida que a aprovação é sempre condicionada por Deus, Ele é soberano em suas ações, pois Ele não nos prova para a destruição, pois conhece a nossa estrutura, busca sempre o nosso aperfeiçoamento. A cada prova, você vai ficando mais forte, mais crente. Eliú significa Ele é nosso Deus, por incrível que pareça é um nome hebraico, era jovem, o mais jovem deles inclusive. Olha que interessante, ó, olha como que, né? Ele esperou os seus amigos mais velhos esgotarem os seus argumentos. Eliú era ético. Respeitou a Jó e seus amigos. Ele não ficou ali acusando Jó e nem os amigos. Discursou de forma brilhante as demandas divinas acerca do aperfeiçoamento do justo através da pedagogia do sofrimento. Era o mais jovem, mas o mais experiente. Então nem todo que é o mais velho é o mais experiente. Depois que ele falou, o que aconteceu? Olha o que Jó diz, depois da teologia de Eliú. Antes te conhecer só por ouvir falar, mas agora tivemos os meus olhos. Te veio os meus olhos. A teologia de Deus. Agora Deus entra na história agora. Ele pede para Deus explicar para ele. E Deus aparece no redemoinho e vai falar com Jó. Mas antes de Deus falar com Jó, Deus descarrega um caminhão nas costas de Deus. Jó disse assim: eu sou justo, eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo. E começa a descarregar nas costas de Deus. Deus deixou ele falar. Acabou? Beleza, já acabou, Jó? Agora você vai me escutar. Tá?
Na teofania, né, que aqui aconteceu uma teofania. Teofania, o que é teofania? Deus em forma de homem, ou com linguagem humana, falando com o ser humano. Não foi para responder as questões solicitadas por Jó. Deus não respondeu nenhuma das questões que ele falou, a quais seus amigos não conseguiram responder. Pelo contrário, suas declarações, ou seja, ele faz pergunta: por que eu estou sofrendo? Ângela, ele pergunta, mas Deus não respondeu. Em vez de responder o que ele perguntou, ele vai fazer 71 perguntas para Jó. Não respondeu por que ele estava sofrendo e faz 71 perguntas para Jó. Vamos lá. Ao contrário, suas declarações são oráculos, são afirmações positivas. Deus responde a Jó com um emaranhado de contra-perguntas. Jó queria falar com Deus no pé de igualdade, vestido de veste de justiça. Eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então Deus eleva o nível. Opa, peraí. Começou a se encarar igual a Deus. Eu falei, peraí, agora, deixa eu falar agora. Começou a falar em pé de igualdade com Deus. E quando ele começa a falar, Deus vai fazer 71 perguntas para Deus. Segue-se uma ordem de Deus para Jó. Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei. E eu te responderei. O que é cinge teus lombos? Fica de pé agora. Fica aí, posição. Fica aí agora que eu vou te perguntar e você vai me responder. Deus ordena que Jó coloque-se em pé, como um soldado que cinge para a batalha. O que Jó deveria saber da parte do Senhor? Saber que nada sabia, embora julgar saber tudo. Deus faz 71. Eu fiz aqui um resumo de algumas perguntinhas para Jó. Uma delas é essa. Onde está, Jó, onde está o tesouro da... A primeira pergunta que ele pergunta para Jó, só isso aqui já começou a calar Jó. Quem é este que escurece o conselho com palavras? Sem conhecimento. Escurece o conselho sem conhecimento. Para aquele que possuía tantos argumentos, palavras irrefutáveis, razões inquestionáveis, que se achava preparado para o encontro com o Todo-Poderoso, encontra-se agora impossibilitado de responder uma pergunta tão simples. Quem é que escurece o conselho com seu conhecimento? Aí ele vai perguntando, pois quem saberia no íntimo do seu entendimento a mente? Sabedoria. Quem pois sabedoria? Saberia, né? Aqui está errado esse aí, tá? Quem ordena os relâmpagos que saem, diga, eis-me aqui. Quem dá ordem pela manhã? Entrasse no manancial do mar, passou as suas profundezas. Aí tem outra pergunta que fala assim: quem é que segura as águas para não invadir a terra? Onde está o caminho de mora? Onde que a luz mora? Cadê o caminho dela? Quanto às trevas, onde está o seu lugar? Você sabe onde as trevas moram, Bruno? Para que traga os seus limites, para que traga os seus limites, para que saiba as veredas da sua casa. De certo tu sabes, de certo você sabe, porque já então era nascido, né, Jó? Você já sabe, você já nasceu antes. Por exemplo, por ser grande e numeroso teus dias, Jó. Ou entraste tu nos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Onde estava quando eu fundei a terra, Jó? Faze saber se tem inteligência. Quem pôs a medida sobre... Tu sabe? Quem que mediu o universo? Tu sabe? Quantas estrelas no céu tem, Jó? Você sabe? Onde está o fim do universo, Jó? Você sabe? Quem estendeu sobre ele um cordel? Diante de tantas indagações o patriarca se cala. Tal é o silêncio ensurdecedor. E em vez de reconhecer a sublimidade divina, justiça humana, não podendo mais resistir, não entendendo mais, não podendo responder nenhuma das perguntas, sabe o que Jó diz? Eis que estou vil. Que responderia eu? A minha mão ponho na boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Quem sou eu diante de um Deus tão grande como esse? A única coisa que eu posso fazer é pôr a minha mão na boca, me calar, ficar quietinho e não dizer uma palavra a mais e dizer: Deus, me arrependo no pó e na cinza. Através das provações que lhe sobrevieram, Jó agora desfruta do estado que nunca experimentado antes, e ver a plena condição com o Senhor, mediante a profunda humilhação. O patriarca ouviu o discurso de Eliú e o monólogo de Deus.
O ser humano só consegue reconhecer a grandeza de Deus quando ele consegue enxergar que ele não é nada. A restauração de Jó. Mas esse não é aqueles filmes que termina com final infeliz, né, Elias? Mas termina com final feliz, né, Natália? Não é isso? Vamos ver. O último capítulo revela o avivamento, que o avivamento não atingiu a vida de Jó de forma individual, mas em plenitude. Sua família, seus amigos foram impactados com o encontro de Deus, com o Todo-Poderoso. Jó se humilhou perante o Senhor e orou pelos seus amigos. Amigos. Você viu qual é o segredo? Orar pelos amigos. Entre aspas. É fácil? Tem noção de quanto tempo durou essa prova? Ali foi Então. curado. Aleluia. Aí tem uma grande discussão a respeito disso, né? 30 anos, alguns dizem 10 anos. Pastor, O choro pode durar uma noite, mas a prova. Mas não tem quanto tempo durou a aprovação de Jó. Não tem um tempo. essa conversa de Jó e Deus foi um remédio para curar a mente e o coração dele, né? Deus ali deu uma de psicólogo ali, que eu vou te contar. Jó se humilhou perante o Senhor e se considerou o principal dos pecadores. Agora ele não se justificava, mas dizendo, eu sou justo. Não, eu sou o pior dos pecadores. Sabe que um dia Paulo chega para uma multidão e diz assim, ó, eu estou aqui e tal, como vocês, e dentre os que estão aqui eu sou o pior deles, de todos os pecadores. A gente, é difícil a gente falar assim, né? Eu sou pecador, viu? Um dia eu chegava, por muito tempo atrás, chegava para ele e falava assim, pastor, fala tão mal do senhor, falaram isso, isso. Ah não, mas falaram pouco, eu sou mais que isso aí. Ah, foi até gente, agradece ele lá que foi até gente, eu pego mais ainda do que isso aí, foi até bom, agradece ele. Aleluia, olha só. Andrade aponta para a humilhação de Jó, pois a sua perfeição foi atestada pelo próprio Senhor, mas isso não impediu de humilhar-se perante o Criador. A restauração de Jó, 5.3 aí ainda, né? Tá lá no capítulo 42 de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 10. Aqui é a virada de chave, né? Aqui é a virada aqui é o divisor de águas na vida de Jó. O Senhor, diga comigo, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó. Outro tanto. Em dobro. A tudo. Em dobro. A tudo. Tudo. Tudo é tudo, né? É tudo, né? Tudo. Quanto dantes? Agora respondendo a pergunta do senhor. Possui. Em dobro. Tudo. Vamos ver se Deus retribuiu tudo em dobro mesmo? Vamos ver, então vamos fazer a prova aqui, ó. Ele tinha 7.000 ovelhas. No capítulo 42 vai dizer que ele tinha 14.000. Perdeu 7 e agora tem? Dobro. Ele perdeu 3.000 camelos. Deus dá 6.000. Então? Ele tinha 500 juntas de bois. Perdeu. Ficou com 1.000. Deus deu? Ele tinha 500 jumentos, mas perdeu a 500 jumentos. E Deus deu? Então? Sobrou? Ele tinha 10 filhos. E Deus deu? 10. Não era 20? Ô João, Mas Deus 10 mais 10 é quanto, João? Pastor, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou o que tinha morrido. Está escrito aonde isso aí, querido Jesus? Mas dizem, Tinha 10, morreu os 10, morreu 500 jumentas, veio 1.000. Morreu os 10 filhos, não era para ser 20? Deus não vai Quando perde um filho, ele não deixa de ser pai. É o seguinte, sabe por que os 10 não morreram? Guarda isso aqui valeu a aula inteira, hein? Porque os 10 não morreram. Os 10 ainda estavam vivos. O crente não morre, não, o crente não morre. Quando ele dá o último suspiro aqui, ele dá o primeiro no céu. Ele só. Ele faz assim, ó. Aqui é a terra, ó. Céu.
ele não morre, crente não morre, ele passa para a vida eterna. Se Deus desse mais 10, aí ficava com 30. Aí ia matar a mulher. 10 estava vivo ainda, crente não morre. Aí a mulher de Jó ia morrer, né? Agora, olha só, eram 10 filhos, e o interessante de tudo, dorme com isso. Os 10 que foram para a glória, era 7 filhos e 3 filhas, não era? 7 filhos e 3 filhos que foram para a glória. Deus deu para ele 7 filhos e 3 filhas. Só que os 10 primeiros não citam o nome deles. Os outros citam. Das filhas só também. Das filhas só. Aqui, já que o senhor está citando das filhas, posso falar? Vai, é bom. Mas Deus deu ainda para ele, porque Deus quando dá, ele prova. Mas quando você é aprovado também, Amém. sabe que ele deu 3 filhas para ele? 3 Miss Universo. Ó, 3 Miss Universo, Jó 42:15. As 3 mulheres mais belas. E olha que a Bíblia nem costuma fazer alusão a mulheres, né? Deus, Primeiro, Jó, você sabia que Jó era o homem mais rico? Diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então, você sabia que ele era o homem mais rico da terra? Porque naquela época só existia o Oriente. Então ele era o homem mais rico. em toda a terra. E as mulheres mais belas que existiam naquela época, então era a mais bela Miss Universo. 3 Miss Universo. Agora, explica aí, que eu tive que ler esse livro aí só para me entender isso aí. Como que ele conquistou tudo isso em dobro? Responde aí para ele. Conquistou tudo isso em dobro? Quer que eu responda? Responde. Peraí, mas antes de você. Viu na aula, agora quer dar aula no meu lugar. Vai, então vai, responde. Responde, vai. Porque ele não perdeu a adoração, que nem ele falou. Quando Jó, Jó lá, ele perdeu os bois, que era a forma dele adorar Deus. E quando ele ora pelos seus amigos, Deus fala assim, agora vocês vão lá e dar o animal de vocês para Jó, para ele sacrificar, para ele não acabar com vocês uma vez. Aí ele vai usando a família de Jó, que não aparecia na época lá, voltou, então a família, os amigos, os inimigos, todo mundo foi dando um pouquinho para Jó, do que eles tinham. E assim que Deus multiplicou a fazenda de Jó. E outra coisa. E responde aqui que tinha uma dúvida aqui, ó. Ele teve filho com a mesma mulher? Agora aí vai ter uma pergunta, eu vou responder com uma outra pergunta. Essa é a palavra certa, olha. Vou responder com uma outra pergunta. Por que Deus não matou a mulher de Jó? Eu sei. Porque quando a gente casa é uma só carne. Tudo bem. Uma só carne. Mas Deus podia matar ela e dar outra mulher para ele. Ela podia ter se redimido. Podia ser redimido. Porque ela, a resposta, ó, vê se corrobora a resposta. Porque a primeira resposta é, ele casou, ele teve filho com a mesma mulher? Sim, com a mesma mulher. Com a mesma mulher, a mulher era a mesma. Agora, por que Deus não matou a mulher dele? Porque a mulher dele era matriz, era fonte para gerar outros filhos. Se ele mata a mulher dele, como é que ela ia gerar outros filhos? Como é que Deus ia restituir em dobro? Dá uma pregação. Deixa, Jó, calma. Essa mulher você vai ter que aguentar ela, porque é através dela que eu vou te devolver tudo que você perdeu. Suportar uns aos outros, Lógico que depois que ela estava com tudo dinheiro no bolso, ela ficou boazinha de novo. Mas ela fala para ele amaldiçoar no intuito que ela não aguentava mais. Agora, irmãos, entendo a mulher de Jó. A gente já fez muito que nem a mulher de Jó. Vamos ser sinceros, vai. Confessa que é melhor. E Deus ainda deu para Jó quanto tempo? Fora o que ele já tinha vivido, tá? E ele viu os filhos dos seus filhos e até a 4ª geração. Vale a pena ser fiel ou não vale? Vale a pena. Jó reconheceu a soberania divina, ele reconheceu que não lhe caberia questionar os desígnios de Deus, pois ele tudo pode, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. O ápice da restauração de Jó foi quando são multiplicados apenas em um detalhe. Antes Jó conhecia Deus de ouvir falar, hoje conhece a Deus pessoalmente.
Deus assim restaure a vida espiritual, material e doméstica e social de Jó. Vimos que Deus é soberano em toda a criação. Deus faz questão de mostrar a Jó que o homem é incapaz de compreender como tudo se harmoniza e quais os propósitos são determinados pelo Criador. Reflita sobre como aceitar a soberania de Deus pode transformar a nossa forma de ver a vida e encarar o sofrimento e a dor. É um modo de você ver que muda tudo. Quando você vê o sofrimento, tem hora que eu falo assim: Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor, o meu Redentor, vive e o Senhor vai fazer alguma coisa. Ah, irmão, depois que você entende isso, você para de sofrer. Quando você entende que Deus está no controle de tudo, mesmo que você está entendendo, você para de sofrer. Aí que nem uma irmã um dia falou para mim, sabe, eu fui lá, ela estava com câncer, a irmã mais fiel da igreja. Eu falei: que palavra que eu vou dar para consolar essa irmã? Sabe o que eu pensei que eu ia escutar quando eu ouvisse ela? Tá vendo, pastor? Eu pensava isso. Fui fiel aí que Deus me deu um câncer. Nunca faltei um culto, sempre limpei a igreja, sempre fui fiel, fui dizimista. Eu pensei que eu ia falar: o que eu vou responder para ela? Eu já pensava que ela ia falar isso. E o que eu ia responder? Uma nordestina. Quando eu cheguei lá, vi ela na cama, definhando, eu falei: irmã, como é que a senhora está? Entra, pastor! Ei, quem está limpando a igreja lá? Preocupado com o que está acontecendo na igreja. Eu já falei para minha filha que eu ia levantar aqui e limpar. Não, eu falei para ela que ela não pode levantar. O médico falou que não pode levantar. Eu falei: pastor, e aí? O que o senhor me fala? Como é que Deus vai sair dessa agora? Eu falei: como assim? O senhor viu? O médico falou que eu vou morrer. Quero ver como que Deus vai sair dessa agora. Deus falou para mim lá atrás, através do profeta, que eu ia viver, que eu ia ainda fazer a obra muito tempo ainda nessa terra, que agora eu não sei como é que Deus vai sair dessa. E eu sei de uma coisa: 6 meses depois o médico falou que ela ia morrer. E ela? E até onde eu conheci ela, 27 anos depois que ela não mudar para Campinas, ela estava viva ainda. Deu maravilha. E deixa eu te falar o último. Deixa eu te falar o último. O médico falou que ia morrer, morreu 3 anos depois. Infelizmente, né? Amém? Ó, só para terminar aqui.